Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão sobre a árvore da morte, adaptada ao meio espiritualista, e hoje nós falaremos sobre Samael ou a mentira. Cada vez que nós mentimos ou distorcemos os fatos, flertamos com a clifa de Samael. Existem várias formas de mentira e todos mentimos em algum grau, sendo a mais nociva, na minha opinião, a mentira sobre si mesmo. Já vimos que sobre nosso mundo pairam os tentáculos da escravidão e da ilusão, e agora falaremos sobre os tentáculos da mentira, enraizada no coração humano desde sempre. Aliás, se há uma frase que faz qualquer professor gargalhar é "criança não mente". Meu Deus, como eu já escutei isso! Mas, sim, crianças mentem demais e frequentemente descaradamente. A mentira é uma forma de egoísmo com o objetivo de favorecimento. Existem as pequenas mentiras da vida social, quando por conveniência não podemos dizer a verdade para não magoar o outro, mas também existem as grandes mentiras, que distorcem os fatos a fim de se vender uma ideia sobre as coisas. E eu creio que não haja melhor exemplo na atualidade da influência dessa clifa do que as fake news. Nos últimos anos, quantas notícias falsas surgiram? Existem pessoas que deliberadamente fabricam fatos em seus computadores e os espalham pela rede que, diga-se, aceita muito bem coisas absurdas e sem fundamento. No começo do século, os Estados Unidos inventaram uma mentira sobre bombas nucleares no Iraque. Lembra o que aconteceu? Eles arrasaram o país. E como nós sabemos, nenhuma bomba foi encontrada, apesar do solo bastante rico em petróleo, que era o objeto de interesse mal disfarçado dos americanos. Há alguns anos, o WhatsApp precisou rever sua política de compartilhamento de conteúdo em razão da propagação de notícias falsas, que levaram ao linchamento de pessoas da Índia, por exemplo. Recentemente, uma grande empresa brasileira muito bem conceituada virou escândalo nacional após a descoberta de números falsos em seu balancete, manipulando clientes e investidores para inflar seus números. Um escândalo de bilhões que apenas deixou os donos ainda mais ricos. Aliás, acredita-se que notícias falsas se espalhem 6 vezes mais rapidamente do que notícias verdadeiras. Olha que coisa, né? Até porque geralmente são sensacionalistas. É mais uma artimanha das trevas para nos manter acorrentados na loucura. E a mentira está em nosso mundo o tempo todo. As estatísticas que os governos exibem sobre educação, as manobras para desviar dinheiro dos orçamentos, os discursos para a eleição que não se cumprem depois de eleitos, as promessas de fidelidade conjugal esquecidas assim que possível. Enfim, eu poderia citar inúmeros campos em que a mentira atua fortemente em nosso mundo. E uma das maiores influências dessa clifa é, na minha opinião, a ideia de minha verdade. Hoje essa é uma frase comum. A verdade não é mais uma coisa que se busca ou que todos podem chegar como cume de uma montanha difícil de escalar. A verdade hoje é apenas uma questão de opinião. Fatos para uns, mentira para outros. Durante a pandemia, por exemplo, quantos médicos, muitas vezes de branco em seus consultórios, gravaram vídeos contra a vacina, exibindo ideias que beiravam o delírio, de tal forma que milhares de pessoas deixaram de se vacinar por conta desses vídeos. Aliás, ontem eu e a minha esposa assistimos um clássico chamado Contágio, um filme de 2011, e é quase um filme profético. Se você puder, procure esse filme, que você vai ver que tudo que está descrito ali no filme em 2011 parece que estava retratando o que ia acontecer uma década depois. Então, a ideia de que o conhecimento é apenas uma questão de opinião é tão frequente que os alunos sempre me perguntam como é que eu sei que as coisas foram realmente do jeito que eu ensino na aula de história.
E eu sempre explico o método científico, como é que ele funciona, por que ele se difere da religião, que geralmente defende uma verdade absoluta, enquanto a história ela é humana, né? Ela é escrita por pessoas e conforme as evidências vão surgindo, a gente vai atualizando o conhecimento, né? Mas eles não questionam porque eles desconhecem o método científico, mas porque eles aprenderam com seus pais que não existe verdade alguma e que tudo é uma questão de opinião. E que se na igreja diz que Deus criou o homem do barro, isso é um fato tão evidente quanto qualquer alegação científica bem estabelecida. Tanto é que se busca, e não é de hoje, principalmente com a bancada evangélica, a obrigatoriedade do ensino do criacionismo, junto com o evolucionismo nas escolas, como se elas fossem em pé de igualdade. Porque, no fundo, para essas pessoas é tudo uma questão de opinião. E, enquanto religiosos, a opinião deles é que um livro de 3.000 anos de idade está certo, não a ciência contemporânea. Apesar de que, claro, eles desfrutam de todo o conforto da ciência moderna, que só é ruim naquilo que contraria os seus interesses, né? Então, eu quero encerrar essa reflexão com o que eu considero o maior êxito da Cliff em nosso tempo, que é a desconfiança da ciência. Quando eu era menino, a ciência nos embalava o sonho, trazia promessas de grandes transformações, de revoluções. E embora tenhamos conseguido avanços incríveis, a cobertura vacinal, que era um dos grandes orgulhos do país, caiu drasticamente, a ponto de ressurgir doenças que haviam sido erradicadas no país, como o sarampo. Olha que doidura! E para compensar esse atraso que aconteceu nos últimos anos, os postos de saúde estão indo às escolas para vacinar as crianças. Só que para isso precisam da permissão dos pais, e adivinhe se eles permitem. E olha que eu não estou nem falando da doença que causou a pandemia, mas de doenças comuns que nós sempre vacinamos e que agora são negligenciadas pelos pais que não confiam mais na ciência. É ou não é uma tragédia? Então a Cliff de Samael está fazendo a festa no mundo. Nunca se mentiu tanto, nunca se distorceu tanto o fato. E o indivíduo comum está no meio dessa guerra toda, sem saber no que acreditar, porque tudo foi transformado em questão de opinião. Enfim, esse é o nosso mundo. É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima. Lembrando, nós já estamos com a segunda aula do nosso curso Práticas de Defesa Espiritual publicado. Então, se você quiser participar, torne-se membro do canal, beleza? Valeu!